Bom dia, Ju, tudo bom? Bom dia. E aí, notícia da Lara? Não, eu não falei mais com ela de tarde. Tá. Qualquer coisa, tá? Foi tudo de repente, né? Nós vamos entrar hoje aí, o pessoal que tá com câmera desligada, eu vou pedir para ativar, tá? Já é 7h41. Eu não vou esperar, porque nós temos aí já um tempo reduzido, tá? Então a gente tem que aproveitar ao máximo essas duas aulas aí. Já são 7h42, quem for entrando vai acompanhando aí a aula, tá? Nós vamos revisar hoje o período misto, tá? Então, eu vou pedir aí para Maria abrir a câmera, para Giovana, para Rafaela, para o Gustavo. Obrigado, Lucas, por já atender aí. Então, hoje eu vou rever o período misto, porque foi pedido para rever o período misto. Acho que foi a Tamires e a Raíssa que queria que, né, rever-se esse período misto. Então, nós vamos estar revisando aí, sem alterar nenhuma qualquer outra área, tá? Bom dia, Maria, tudo bom? Bom Bom dia, Lu, dia, Pro. tudo tranquilo? Então, olha lá. Eu vou começar a compartilhar aí a tela com vocês, tá bom? Bastante atenção, qualquer dúvida é só perguntar, tá? Então, eu vou começar o compartilhamento aí com vocês. Chegou aí para vocês? Chegou? Então tá. Então nós vamos aí falar desse período misto e desse período que é a união dessas duas orações, né? As orações subordinadas e as coordenadas juntas, tá? Na apostila de vocês, na apostila não, desculpa, dizendo melhor, gramática, se encontra na página 300, caso você queira acompanhar. Os mesmos exemplos que estão aí são os exemplos da própria gramática, tá? Então, tá assim, ó. Período misto ou período com coordenação e subordinação, tá? Deixa eu dar uma olhadinha que tem gente aqui na sala de espera. Foi. Então, vamos voltando lá. Qual é o conceito disso, professora? Período misto, o que quer dizer? É o período formado por as orações coordenadas e também pelas subordinadas juntos, numa mesma oração. Por isso que fala que esse período é misto, tá? Porque tem a oração coordenada e também tem a oração subordinada junto. Nós aprendemos, relembrando aí, que as orações subordinadas, elas só podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais, lembra disso? Não tem outra classe gramatical a não ser essas três: adverbiais na subordinada, substantivas e adjetivas. Primeiro exemplo eu tenho aí, ó. O professor entrou na sala e pediu que todos saíssem. Eu tenho, primeiro de tudo, para mim achar, né, quantas orações eu tenho, quem vai ser a oração principal, quem é a oração que complementa a outra oração, eu preciso achar os verbos dessa oração. Nesse caso aí que nós estamos aí, ó, quais são os verbos? Vamos lá, prestando atenção lá no slide, tá? Primeiro, eu tenho entrou, tá até em vermelho destacado, é verbo. Segundo verbo, pediu. E terceiro verbo, saíssem. Então, eu tenho três orações. Por que eu tenho três orações? Natural, por causa dos três verbos. Então, se eu achei 4 verbos na oração, serão 4 orações. Eu achei 5 verbos, serão 5 orações. Tudo bem nesse primeiro quesito? Então, até aí tudo bem, né? Achei os verbos, beleza, marquei os verbos. Agora, nesse período que vocês estão vendo aí, eu tenho 3 orações, porque contém 3 verbos. Olha lá, o professor entrou na sala, ponto. Eu poderia parar a minha oração aí, mas eu vou continuar a oração, complementar essa oração. E pediu.
né? Esse pediu, eu tenho aí uma situação. Tudo bem, Mateus, sem problema. Continuando. Então, eu tenho na segunda oração aí, retomando, eu tenho um complemento. Ele não só entrou na sala, mas ele também pediu. Tá, mas o pediu o quê? Né? Ficou meio que ainda faltando mais um complemento. Então, ele pediu que todos saíssem. Então, 3 orações no mesmo período. A primeira oração, ela é coordenada assindética. Por que ela é coordenada assindética? Lembra que a professora falou que as assindéticas, elas não vão conjunções? Lembra disso? As coordenadas assindéticas, elas não levam conjunções. As coordenadas sindéticas, não é assindéticas e sim sindéticas, elas vão fazer o uso das conjunções. Então, ela será, e nesse caso, tem alguma conjunção nessa primeira oração? O professor entrou na sala? Não, tem verbo, tá? Mas não tem conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética, não tem uso de conjunção. Na segunda oração, ó, ela é coordenada sindética. Qual é, professora? Eu tenho um verbo, mas cadê a conjunção? Olha o E. Olha lá, aditiva, lembra? As conjunções aditivas? Então, eu tenho o E. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Concorda comigo aí? Comprova o fato aí na oração? Só dá uma olhadinha no exemplo. Comprova, né? Olha o E lá. O E vai fazer o papel de conjunção. Então, eu tenho aí a mistura, percebeu? Olha o misto que se fala dessa oração. Primeiro, eu tenho uma coordenada assindética. Depois, eu tenho uma sindética aditiva na segunda oração. E na terceira oração, eu tenho uma subordinada. Por que uma subordinada? Porque precisou se fazer complemento do que esse professor pediu. O que esse professor pediu? Teve algo que ele pediu. Então, essa subordinação entra a partir da segunda oração, para complementar essa segunda. Porque senão ficaria estranho. O professor entrou na sala e pediu. Tá, mas pediu o quê? Não é verdade? A gente faz essa pergunta. Então, entra para complementar essa segunda oração. Então, eu tenho oração subordinada, que é substantiva. Quem pede, pede algo. Que objeto que foi pedido? Que todos saíssem. Então, faz papel de objetiva direta. Ou seja, eu tenho o uso da conjunção. Ó. Olha a conjunção que é aqui. Eu vou até deixar aqui no slide ela de cor diferente para você perceber. Ó. Olha lá, cor diferente. Que. Então, eu tenho uma conjunção. Vocês concordam no primeiro momento que eu tenho um período misto? Olha lá a mistura, 2 coordenadas e uma subordinada, né? Então, eu tenho uma coordenada na primeira oração, uma coordenada na segunda e uma subordinada na terceira. Então, eu tenho um período misto aí. Tudo bem, galera? Vou interromper aqui. Tudo bem nesse primeiro momento? Surgiu alguma dúvida no meio do caminho? É só decorar. Legal. Coordenadas, elas não precisam de complementos, tá? Elas fazem sentido sem precisar de uma complementação. Tudo bem, Rosa? Agora, a subordinada, eu preciso dizer o que está complementando, porque senão a oração fica vaga, estranha, né? Preciso complementar o seu sentido. Tudo bem nesse primeiro momento aí? Agora, nós vamos continuar. Primeiro slide, ok? Entendeu a mistura? Ah, período misto. É misto, porque eu tenho coordenada e subordinada junto. Isso é natural, muito mais que natural. Geralmente eu não vou ter só a coordenada, a não ser que for algo bem simples a ser declarado, tá? Então, quando eu vou ter o período misto? Geralmente, nos simulados, concursos, vão aparecer as duas entre si ali. E o que uma coordenada está entre si? Uma coordenando a outra, uma em relação à outra, tá? Por isso, coordenadas entre si. Primeira oração lá era coordenada, a segunda também. Então, uma complementou a outra, digo que é coordenada entre si. Tudo bem? Vamos continuar? Qualquer dúvida aí pode esclarecer. Tem alguma dúvida? Lucas, Ju, Rosa, Gi, Maria?
A professora já está bebendo água. Porque fala muito, gente. O professor fala muito. Tem que encher o tanque aí, tá? Vamos continuar lá, tá? Olha só, vamos ao segundo slide. Infelizmente, quem entrou depois aí, né, atrasado, aí fala, ai, professor, eu perdi, mas é a segunda aula que nós estamos nisso, não é verdade? Segunda aula, então não é culpa da professora. Aí eu tenho lá, já entendemos todo esse processo, vamos entender o segundo processo disso. Olha lá. Orações principais. Olha só o que eu disse. Eu não disse que ela é complemento, eu disse que ela é principal. Coordenadas entre si. Então, eu tenho lá, ó, 4 orações. Por quê? Primeiro, eu vou achar os verbos dessas orações, ó. O disse é um verbo, não é? Opa, deixa eu arrumar aqui. Oh, não quer ir hoje não, hein? Vamos. Olha lá, o disse. Não tô conseguindo mexer, gente. Ó, o disse da primeira oração é um verbo, certo? Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles disseram, né? Então, eu tenho lá o verbo. Na segunda, viria, não é verbo? Olha lá, eu venho, tu vens, ele vem. Eu conjugo é verbo. Segundo verbo. Percebi. Eu percebo, tu percebes, ele percebe, e aí eu conjugo. Terceiro verbo. Seria, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Então, é verbo ser, verbo de existir. Então, eu tenho 4 verbos na oração. Comprova que eu tenho 4 orações? Comprova, eu achei os 4 verbos. Lembra que eu falei? Primeiro de tudo, achar os verbos da oração. Então, eu percebo quantas orações tem num período só. Porque eu achei todos os verbos. Então, eu tenho 4 verbos aí. Nesse período misto, tem 4 orações por causa desses 4 verbos. Primeira oração tá assim, ele me disse. Tá, mas ele me disse o quê? Então, ela é uma oração que precisa de um complemento, você concorda comigo? Ele me disse, legal. Será mesmo que precisa de um complemento? E aí, Maria, será que precisa de um complemento? Precisa, né? Eu preciso deixar exposto o que foi dito, tá? Ele me disse. Fica meio que desconexo. Quem diz, diz alguma coisa. Então, eu vou complementar essa oração. Que viria. Olha lá. Eu coordenei uma com a outra, percebeu? Por que ela é coordenada? Porque na primeira oração eu não tenho conjunção. Né? Eu tenho pronome me, oblíquo. Eu não tenho conjunção. Então, ela é coordenada. Aí depois, que viria, eu já tenho uma substantiva. Olha a conjunção ali, ó, o que, né? O que viria. Então, o que ele disse que viria? Eu estou complementando, eu tenho uma subordinada. Ela é substantiva porque em relação ao que foi dito. Substantivo comum dizer alguma coisa, certo? Então, eu vou interligar a segunda oração com a primeira. Então, ela vai se chamar de subordinada. Complementei o que foi dito, que ele viria. Legal, vamos continuar? Eu tenho aí o mas na terceira oração. Esse mas é conjunção adversativa. Olha lá, por que ela é adversativa? Porque ela está fazendo uma adversidade, está trazendo um problema. Eu vou, mas tem alguma condição aí. Então, esse mas ele faz menção a uma adversidade e é coordenada por quê? Por que ela é coordenada? Mas, ó, ele me disse que viria, mas percebi. Ou seja, está coordenada devido à primeira oração principal, percebeu? O complemento de uma para a outra. Então, coordenando aí, eu tenho 2 orações, tá? Eu tenho 2 orações principais, a primeira e a terceira, olha lá. Ele me disse que seria difícil. Percebeu que essas 2 orações, elas são principais? Por que elas são principais? Porque as outras 2 que vêm ao meio desse conjunto de principais, elas vêm complementando, tá? Complementando essa oração. E aí eu tenho o que como conjunção integrante, novamente, só que na quarta oração. Olha o que viria e o que seria. Percebeu a conjunção integrante?
mas a conjunção adversativa, tá? Então, nesse período, eu tenho um período misto, por quê? Está complementando a oração principal. Olha lá, ele me disse o quê? Então, eu preciso complementar, virou subordinada, que viria. Legal, beleza, professora. Tá, mas percebi. Legal, eu não preciso complementar, mas preciso sim complementar com a quarta oração. Percebi alguma coisa. Então, ela se tornaria aí subordinada devido ao uso da conjunção. E eu tenho uma quarta oração. Então, eu tenho duas orações principais e duas orações, no caso aí, subordinadas, uma complementando a outra. Uma diz e a outra responde. Uma diz e a outra responde. Percebe assim? Tudo bem nesse primeiro momento? Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Bia? Tudo certo, professora. Aí, tá? O que é principal e o que é o complemento dessa oração. Então, primeira oração principal complementou com a segunda, surgiu a terceira, a quarta complementa, tá? Quem diz alguma coisa. Quem vai para algum lugar. Então, eu preciso complementar. É um período misto aquilo ali? É, porque eu usei a subordinação, as conjunções mas e a integrante que. Não é pronome, e sim integrante. Pronome nós já ouvimos lá na aula passada. Então, eu fiz o uso das conjunções, virou subordinação. Por que virou subordinação? Para complementar as orações que estavam aí meio que sem sentido. Tudo bem? Tudo bem aí? E as coordenadas são as principais. Elas não precisam de complemento. Logo de cara eu já entendo o que diz. Mas eu exerço essa subordinação para explicar o que já foi dito na oração principal. Tudo bem? Agora vamos ao terceiro passo. Vamos devagar, que bicho grande, já viu esse provérbio? Se come aos pedaços, né? É devagar, destrinchando cada medida aí. Porque não adianta explicar e ter pressa. Por isso, 2 aulas aí para entender só esse trechinho. Tudo bem? Olha só, vamos continuar. Qualquer dúvida, pode falar no meio do slide, não tem problema que está gravando, tá? Sora, para aí. Aí a gente, com exemplo na lousa, a gente consegue entender. Beleza, Alisson? Bom dia. Dormiu um pouquinho mais, aí tá cansado, né? É um cara bem cansado. Só um pouquinho só. Vamos lá. Tudo bem nesse segundo slide? Tô perdida, professora. Posso voltar? Alguém perdeu aí? Então, vamos lá. Ó. Nessa outra tela, o engraçado é que quem me pediu para revisar não está na aula. Estranho, né? O pessoal pede para revisar, aí continua não entendendo e fala assim, professora, revisa a aula. Aí, gente, aí já vira bagunça, né? Olha lá. Orações coordenadas entre si. Tá, professora, eu já vi que o período misto, ele tem a coordenada e a subordinada juntos. Legal. Olha esse exemplo aqui, ó. Ele me disse, tá, disse tem um verbo, viria, segundo verbo, percebi, terceiro verbo, seria, quarto verbo. Então, eu tenho 4 verbos, 4 orações, tá? Nesse período, há 4 orações por causa dos 4 verbos. Eu vou continuar repetindo. Para você achar a subordinada e a coordenada, você é obrigatório achar os verbos da oração. Porque através desses verbos você descobre quantas orações há nesse período e o que elas são, tá? Olha só, primeira oração, ele me disse, legal, oração principal. Preciso complementar o que foi dito. Segunda oração, que viria. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. O porquê que ela é objetiva direta? Que viria, é algo simples, né? Ele disse o quê? Foi dito o que ele disse. Que viria, por isso ela é objetiva direta. Mas eu tenho o uso da conjunção aí, olha lá, e ela é uma adversativa. O mas, né? Eu estou coordenando 2 orações principais. Quais são essas orações principais? A primeira oração, ele me disse, e a terceira oração, mas percebi.
tá? Ele me disse, mas percebi, são as orações principais. O que entrou, né, depois disso é complemento. E com o uso de conjunções, percebe lá na subordinada na terceira oração? Olha lá o mas. Depois eu tenho também na quarta oração a conjunção. Então eu vou identificar essas conjunções. O mas e o que? Uma complementando a outra e uma coordenando a outra. Percebeu que uma coordena a outra? O que é coordenar? Alguém pode me dizer o que é coordenar? Gi, sabe me dizer o que é coordenar? Coordenar é tipo mostrar a direção. Muito bem, muito claro e objetivo. Mostrar a direção. Eu disse aí, ele viria. Legal. Se eu quiser complementar, bem. Se eu não quiser, tá? Só que eu estou complementando naquele caso. Então, eu estou mostrando a direção. Disse o quê? Aí eu preciso complementar. Percebeu a coordenada que ela me deu? Quem diz alguma coisa. Já coordenei. Você tem que percorrer e perguntar o que foi dito. Já que quem fala, falou alguma coisa. Percebeu a coordenação? Por isso, o termo coordenada entre si, uma complementando a outra. Simples, né? Parece que quando se fala em período misto, nós falamos, meu Deus, que bicho que é esse? Que tormento, professor. Além dela ter, né, me direcionar a alguma coisa, precisa se complementar. É claro que precisa. Por quê? Quem fala, fala alguma coisa. Quem pede, pede alguma coisa. Então, para que não fique vago esse sentido, embora já se fez sentido. Ele me disse. Eu posso fazer uma pergunta e você me responder. Fulano te disse tal coisa? Ele me disse. Ficou sem sentido? Não, eu entendi. Mas eu preciso complementar, deixar claro o que foi dito, tá? Por isso, ela tem uma coordenação entre si, entre a primeira oração e a terceira ali no caso. Tudo bem, Antônio? Sim, professora, eu tô ouvindo. Tá Tô ouvindo? com sono. Entendo. Mas você assim tá conseguindo captar mesmo com esse sono? Sim, Sim. tô entendendo pelo menos um pouco. Se a gente não entende o que é principal, como se acha esses períodos nas orações, o que acontece? Primeiro eu preciso identificar se tem conjunção. Tem conjunção, fica alerta, porque ela não pode ser só coordenada. Ela pode ser subordinada, tá? Lembrando que a assindética, ela não é conjunção, lembra? Ela não tem conectivo. Lembre-se de tudo isso na oração, tá? Vamos continuar lá. Olha só. Aqui, eu tenho dois tipos de oração. Agora, professora, agora, como diz aí, vai bicho pegar, né? Vamos chamar o bicho não, chamar o anjo, tá bom? Para alumiar as ideias. Olha lá. Oração justaposta. Como que funciona? Como que é isso? As orações justapostas, elas são aquelas orações que não são desenvolvidas. Elas precisam de uma certa ajuda. Por quê? Elas não possuem conectivos, elas não têm conjunções. Os conectivos que eu falo, essas conjunções. Elas funcionam como objeto direto e como apositiva. Olha só, as substantivas objetivas diretas. Orações que representam as falas de um personagem no discurso. Como assim? Você conseguiu emprego? Você percebe alguma conjunção nessa oração? Tem alguma conjunção? Pode ir, Bia, sem problema. Tem alguma conjunção aí? Você conseguiu emprego? Conseguiu é verbo. Você é pronome pessoal. Emprego é substantivo comum, porque todo mundo trabalha ou precisa trabalhar, certo? Olha só, me diz, tem alguma conexão aí? Não. Por isso ela é justaposta. Ela não vai fazer uso de nenhuma conjunção. Ela se faz sentido por ela mesma, tá? Por isso que ela é uma justaposta. É uma justaposição. Eu não preciso de nenhuma outra função sintática
para que essa oração faça sentido. E onde que elas aparecem? Em diálogos. Olha lá, em falas de personagens, diálogos, é conversa, é fala, tá? Então, você conseguiu emprego? Eu estou te perguntando. Vou fazer parte dessas orações justapostas. Tudo bem nessas orações justapostas? Como que ela vem, professora? Vem em forma de diálogo, perguntas, alguém conversando, sem o uso do quê? Que é importantíssimo, o uso das conjunções. Ela não possui, tá? Agora eu tenho uma segunda justaposta aí. Que, professora? Nós vamos ver ela agora. São as substantivas apositivas. Olha lá. Esclarecem o sentido de uma palavra que tem um significado vago. Ou seja, ficou vago, alguma coisa no ar. Não lhe dei nada. Tá, mas o quê? Que nada que ele está dizendo. Então, percebe o vago que eu falo? Aí eu vou explicar o que seria esse vago, tá? Olha só, vendi o carro, aluguei o apartamento, gastei todo o dinheiro. Ou seja, eu fiz tudo o que tinha que fazer e não lhe dei nada. Eu esclareci o que foi dito aí? Esclareci. Ou seja, não lhe dei nada, ó. Vendi o carro, aluguei o apartamento e gastei todo o dinheiro. Dinheiro para você? Nada. Então, esclareceu. E como que elas aparecem, perceberam? Em forma de aposto. Lembra o aposto e o vocativo? Lembra o aposto onde eu tenho 2 pontos e eu explico o que vem depois dessa oração? Olha o sinal dos 2 pontos lá depois de não lhe dei nada. Não lhe dei nada, ó. Vendi o carro, aluguei o apartamento e gastei todo o dinheiro. Então, por que ela é substantiva apositiva? O apositiva é por causa que vai ter os 2 pontos aí. Lembra do aposto? Aposto, apositivo, derivou. Por isso esse termo. Por que substantiva? Porque vender carro é comum, alugar apartamento é comum e gastar dinheiro também é comum. Percebe como o que eu falo tem nexo? Olha aí, eu fiz a positivo, os 2 pontos, e expliquei o por causa desse nada. Tudo bem, galera? Vou interromper aqui. Tudo bem? Tá tranquila a explicação? Tá, é muito importante esse feedback. Porque, deixei passar a dúvida. Aí eu vou ter que revisar a aula de novo. Aí será a terceira vez. Aí eu te falo, como que não está entendendo, tá? Por isso, eu estou devagar e sempre. Eu costumo dizer isso. Devagar e sempre. Uma aula já correu aí. Percebe que não adianta correr? Tudo bem, Rosa? Entendeu agora por que justaposta e o porquê substantiva positiva? A positiva, ela faz a explicação, os 2 pontos, aposto. O aposto não faz esse papel? O primeiro sinal de uma oração aposta, porque os 2 pontos vai me explicar alguma coisa. O porquê que eu não lhe dei nada? Porque eu vendi o carro, né? Aluguei apartamento e gastei todo o dinheiro. Então, eu estou explicando, por isso ele é um aposto, por isso o termo apositiva. E por que ela é substantiva? Porque vender carro e fazer tudo o que eu fiz é comum, é algo natural, substantivo comum, carro, casa e gastar, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, Bia? Ficou bem clara essa explicação até agora? A minha preocupação é, será que entendeu mesmo? Porque na hora que vai surgindo os exercícios, aí começam os problemas a aparecer, né? E percebe que é os mesmos exemplos que estão na gramática, não é tirado exemplo de, um site, de um outro livro, é da própria gramática de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Opa, deixa eu voltar aqui, compartilhar. Vamos lá. Então, vamos um pouquinho mais à frente. Já está acabando, tá? Falta só 2 telas aí. Nessa penúltima tela, eu já não tenho a situação da justaposta, que me apresenta um apositivo ali do aposto, né? E nem a justaposição, que é o diálogo de alguém conversando. Olha que fácil de decorar.
Se você for esperto, você vai marcar na sua gramática aí, né? Que a justaposição é o diálogo, alguém que fala, né? Sem uso de conjunção. É bem interessante essas dicas que a professora dá no meio da aula aí para vocês fazerem essas ressalvas aí e gravar aí, põe no post-it, na capa da gramática, sei lá, tá? E o uso do aposto na substantiva lá. Agora, as intercaladas é uma outra situação. As intercaladas, tá lá, ó, fazem uma intervenção a outra oração. Ela esclarece, né? Ela traz aí uma advertência. O próprio nome já diz. Adverte, interfere, tá? Elas são independentes e não têm ligação com nenhum período, tá? Não precisa-se de complemento, por isso, independente. Olha lá, em 1979, pela primeira vez na história da República, uma mulher entrou para o Senado. Seu nome era Eunice Michiles, o que representou um grande acontecimento. Está na apostila de vocês para localizar, tá? Na página 302, lá no final da página. Olha lá. Elas são aí independentes? São. Existem aí, agora o chat não funciona, presta atenção aqui que depois eu vou interromper a tela, tá? Em 1979, legal, esse é o ano, não depende de nada, mas aconteceu alguma coisa, vou precisar complementar. Pela primeira vez na história da República, ó, que interessante, primeira vez, fiz uma ressalva ou não fiz? Não é comum esse algo, é uma ressalva. Então, qual é o papel da intercalada? Fazer a ressalva. Esse é o papel dela. Já está começando a fazer aí, percebeu? Nesse trecho, pela primeira vez na história, não foi qualquer tempo, tá? Pela primeira vez na República, uma mulher entrou no Senado. O nome dela era qual? Eunice Michiles, tá? Como mania de falar. Michiles. Ou seja, não foi qualquer mulher. Ela tinha o nome de Eunice Michiles. Olha a advertência que está sendo feita aí. Tá tendo uma ressalva nesse meio? Tá advertindo alguma coisa? Não foi qualquer mulher. E sim a Eunice. Eu fiz questão de mostrar essa ressalva a vocês. Já veio aí sublinhado no marca-texto. Por quê? Eu estou fazendo uma ressalva. Esse é o papel da oração intercalada. Por que ela é intercalada? Ela faz, né, menção a algo que pela primeira vez na história. Já estou fazendo, olha aí, uma ressalva nesse primeiro momento. Não foi qualquer mulher, foi a Eunice Michiles, tá? Não foi a Maria, não foi a Giovana, não foi a Andressa, foi a Eunice Michiles. O que representou o grande acontecimento? Legal. Se eu quisesse não colocar esse grande acontecimento, já estaria aí a ressalva. Por quê? Eu já mencionei que ela foi a primeira, né? Pela primeira vez na história da República, uma mulher entrou no Senado. Ela foi a primeira senadora da história da República, tá? Então, se eu não quisesse complementar, não faria nenhum problema. Só que eu fiz a ressalva, eu deixei bem claro quem é essa mulher e o que ela fez. Então, o mais importante de tudo isso foi mencionar quem foi essa mulher, qual o nome dela. Então, olha lá o que diz as minhas orações lá em cima, ó. Elas são independentes. Percebe que eu não precisava complementar o que representou o grande acontecimento? Por isso ela é independente. Eu não precisava complementar aí essa oração, tá? Ela se faz sentido por ela mesma. Mas eu faço ressalvas, olha. Elas existem sim, no sentido de fazer advertência, inserir uma opinião e fazer uma observação. Eu estou aí fazendo a ressalva de que não foi qualquer mulher. Então, por isso ela é chamada de intercalada. Independentes que fazem uma advertência ou uma ressalva, tá? Olha o outro exemplo que nós temos aí. Albert Einstein. Foi ele quem descobriu a vacina contra a poliomielite. Foi qualquer um que descobriu a vacina? Não, eu já estou fazendo uma advertência aí. Foi ele. Olha, ainda foi bem claro. Foi ele, não foi outro, tá? Que descobriu a vacina. Grande importância, ó.
acusou o governo brasileiro de mentir sobre nossas condições de saúde. Percebeu a advertência que ele fez? Eu ressalvei e adverti ao mesmo tempo. Eu ressalvo dizendo a importância do Albert Einstein, foi ele que fez a vacina, encontrou essa vacina, e acusou a advertência, o governo, de mentir sobre as condições de saúde dessa população. Percebe que tem advertência e tem ressalva ao mesmo tempo? E eu ainda deixo bem claro quem foi. Foi o Albert Einstein. Então, quando isso acontece num trecho de um período, de um simulado, de um exercício, aí você sabe o que é uma ressalva, o que é uma advertência, e elas são independentes. Por que elas são independentes? Ó, Albert Einstein foi ele quem descobriu a vacina contra a poliomielite. Eu já entendi. Eu não preciso complementar que ele acusou ainda o governo. Percebe a independência que uma tem da outra? Não precisa de um complemento. Mas eu deixo aí essa ressalva, essa advertência. Tudo bem nesse primeiro momento? Cadê as cabecinhas, as mãos aí? Tudo tranquilo? Então, beleza. Olha só. No último slide que nós temos aí, período misto nada mais é que estar misturado, por isso é misto. A mistura de orações coordenadas e principal ao mesmo tempo, porque uma coordena a outra, uma vai complementar o que a outra disse, tá? Por isso elas se coordenam entre si. Orações subordinadas, porque vai entrar o uso de conectivos, né? Lembrando aí, tá? Que elas são coordenadas entre si porque elas fazem sentido. Entre si sozinhas, elas são independentes. E uma pode complementar a outra, onde entra as conjunções das subordinadas, tá? E pode ser ela integrante, pode ela ser aditiva, explicativa, tanto faz a conjunção, não é a conjunção e classificação que eu requero, tá? É a mistura desse período. Eu tenho subordinação e coordenação tudo junto. Ó, lembrando que as subordinadas só podem ser substantiva, adjetiva e adverbial. Não existe outra subordinada. São só adverbiais, só adjetivas e só substantivas. Lembrando que as coordenadas sindéticas vai o uso das conjunções. Elas são coordenadas? São. Mas o porquê que elas são sindéticas? Pelo uso da conjunção. Ela não vai virar subordinada porque tem conjunção. Não pode se misturar essa questão que é muito importante. Ah, por que ela é uma subordinada? Eu já vi aluno respondendo porque tem conjunção. Nada a ver. A coordenada, ela também tem conjunção. Só que ela é coordenada porque ela não precisa de complemento. A subordinada, ela já virou subordinada para complementar. Por isso que diz uma é subordinada à outra, tá? Não é porque ela tem conjunção. Então, eu misturando tudo isso, eu terei aí o período o quê? Misto, tá? A coordenação junto, trabalhando junto com a subordinação no mesmo período. Qual foi a ressalva que eu fiz no primeiro momento da explicação? Para mim achar quantas orações eu tenho, primeiro de tudo é achar os verbos. Quantos verbos tem a oração? Ah, tem 4. Então, mata que é pau, tá? Mata que é bicho. Ó, é 4 orações. Por quê? Porque tem 4 verbos. Certo? Primeiro de tudo é achar os verbos dessa oração, tá? Eu vou interromper aqui e vamos para a sessão de plantão de dúvidas agora. Depois do slide aí que pegou uma aula todinha. Para explicar isso, deu para entender o que é o período aí misto? Deu? Ficou claro as ideias aí? Raíssa entrou aí depois. Raíssa, as orações coordenadas, nós sabemos que elas fazem sentido por ela mesma, certo? Elas não precisam de complemento. Só que eu preciso, quem diz alguma coisa? Preciso, quem fala alguma coisa. Então, se eu vou complementar o que ele disse, por exemplo, ele disse que viria. Tá, legal, eu vou complementar, não é? Então, eu já tenho aí a subordinação, por causa desse complemento. E aí, eu entro com conjunções, que conjunção integrante. Já está complementando a oração que já se fazia sentido, tá? Mas entrou a conjunção, ela virou uma subordinada
para explicar o que ele diz. Então, quando eu tenho essas duas situações, eu tenho dois períodos, tá? Ah, professor, e essa situação da justaposta? É justaposição. Como que elas aparecem? Elas aparecem num diálogo, numa conversa. Mostra lá alguém falando. Vou usar aqui, vou voltar lá na tela para usar o mesmo exemplo, tá? É porque a Raíssa entrou aí por último. E aí eu vou deixar clara a cadeira. Tá aqui. Olha lá, por que ela é justaposta? Olha, eu tenho lá justaposta porque não tem conectivo, não tem uso de conjunção e aparece nos diálogos, a pessoa que está discursando, né, conversando. Olha lá, você conseguiu emprego? Tem aí alguma conjunção? Não. Eu tenho você, que é pronome pessoal, eu tenho conseguiu, que é verbo, e emprego, que é substantivo comum. Então, eu não tenho conexão, tá? Eu não tenho aí uma dependência para fazer sentido. Por isso é justaposição. E elas aparecem em forma de diálogo, tudo bem? Tudo bem nesse primeiro momento aí? Tudo bom. Beleza. Agora, eu tenho as substantivas apositivas. Lembra do aposto e do vocativo? O aposto, ele faz o quê? Explica, né? Vai dar um complemento para essa oração, ó. Não lhe dei nada. 2 pontos. Primeiro sinal que é um aposto é os 2 pontos. Já falei isso para vocês, lembram? Marca isso, essas ressalvas. Primeiro sinal que aparecer aposto, ele vai explicar. Então, tem que ter 2 pontos. Não tem lá no texto? E ele disse? Ele disse o quê? Então, eu vou explicar os 2 pontos. Eu tenho aposto aí, tá? Então, ó, não lhe dei nada. Nada o quê? Vendi o carro, aluguei o apartamento e gastei todo o dinheiro. Quer dizer, eu não te dei nada. Não te dei quantia alguma. Por que ela é substantiva? Porque vender carro é comum. Alugar apartamento é comum. E gastar dinheiro também é comum. Substantivos, percebem? Agora, por que ela é positiva? Porque tem os 2 pontos e estou explicando o porquê eu não lhe dei nada. Então, eu tenho nessa justaposição 2 situações. O diálogo sem uso de conectivo e as substantivas apositivas, que vai me explicar o que é comum, por isso substantiva, tá? Tudo bem? No final, eu tenho a intercalada, né? Que foi, eu acho que o último slide que você pegou aí. Eu tenho aí, seu nome era Eunice Micheles. Qual é o papel da intercalada? Fazer advertência, ressalva, mostrar quem é aquela pessoa, qual a importância que ela teve. Então, ó, em 1979, eu vou precisar complementar. Não tem jeito. O que aconteceu em 79? Pela primeira vez na história da República, uma mulher entrou para o Senado. Então, não tinha nenhuma mulher. Quem era ela? Eunice Micheles. Ou seja, ela foi a primeira mulher para entrar na República como uma senadora. Então, eu fiz uma ressalva. Não tinha outra. Então, eu já estou fazendo ao mesmo tempo explicando quem é, ressalvando, advertindo. Por isso ela é intercalada. Por que ela é intercalada? Porque eu tenho essa ressalva no meio dela. E eu tenho um complemento aí, ó, o que representou o grande acontecimento. Por isso intercalada, ela brinca com esse jogo, ela aparece a ressalva e ao mesmo tempo também não. Até aí, em 1979, tranquilo, pela primeira vez na história da República, legal. Mas eu preciso complementar o que aconteceu em 79. Então, eu tenho essas 2 situações juntas, fazendo ressalvas. O mesmo exemplo lá, o Albert Einstein. Foi ele quem descobriu a vacina. Olha a ressalva aí. Tá, acusou o governo. Complemento, eu não precisava, mas eu coloquei. Por isso ela é intercalada. Elas conversam entre si, tá? Eu tenho esse jogo de complementos. Tudo bem? Por isso um período misto. Lembrando aí, no final de tudo, o que é um período misto? Ah, professor, eu sei agora explicar. Ficou bem mais claro. Legal. O que você vai me explicar? O que é um período misto? Já diz o nome, é tudo misturado. O próprio nome já diz isso. Eu tenho oração coordenada, eu tenho oração coordenada que não precisa de complemento, eu tenho oração coordenada que tem conjunção, né? Eu tenho oração subordinada para complementar. Então, eu tenho os 3 períodos, todos misturados.
Lembrando que subordinada não tem outra classe gramatical. Faça essa ressalva de novo. É só adjetiva, adverbial e substantiva. Não tem outra, tá? Então, se você olhar, olha, classifique as orações subordinadas. Filho, ou ela é adverbial, ou ela é substantiva, ou ela é adjetiva. Vai se referir a esses 3 fatores da gramática, tá? E aí você vai classificar se ela é explicativa, se ela é apositiva, se ela é aditiva, e aí vai, como nós já estudamos sobre isso. Tudo bem? Deixa eu reabastecer aqui, peraí. Percebe que não é um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças. Só que na hora que a gente pega um simulado, aí sim vira um bicho de 7 cabeças. Por quê? Eu não lembro do aposto. Ai, o que é aposto, Senhor Jesus? Não é assim? Meu, 2 pontos. Explicou o que vem é aposto. Né? É só fazer essas ressalvas, gente. Faz no cantinho da gramática. Tá? O professor vai falar 10 vezes não vai pegar. Por quê? Olha o que ele está cantando bola aí para você. Vai usar isso nesse período misto? Vai, é substantiva positiva. Então, é preciso fazer essa ressalva no canto da tua gramática. Senão, não adianta assistir 20 vídeos no YouTube, o professor vai falar a mesma coisa. Você quer fazer um teste? Vai lá no YouTube depois da aula, põe período misto. Vai ser a mesma coisa que a professora está falando aqui e você não entendeu a explicação da professora. Sabe por quê? A professora está falando 20 vezes. Faz a ressalva no canto da gramática. Aposto, substantivo. Faz uso dos 2 pontos e explica algo que é comum, tá? Por isso, substantiva. Apositiva, porque explica, tá? Então, é importante fazer isso. Não adianta. Língua portuguesa, eu costumo dizer para vocês, se vocês não tiverem o costume de rascunhar o que o professor fala, pode dar-lhe perdido. Desculpa. Tô sendo sincera? Tô. Por que muita gente não gosta de língua portuguesa? Raíssa é uma, né, Raíssa? Um dia ela falou para mim, Sora, eu gosto de matemática, porque dá resultado exato. É isso e pronto. Gramática não é assim que funciona. Realmente não é. Precisa ter, saco, vamos dizer assim, para decorar a regra. Ah, mas eu não tenho essa facilidade. Então, professor, vai me dar muito mal? Não. O que eu estou falando para você fazer? Marcar num papel a regra. Porque se você marcar no papel a regra, você vai decorar. E quando a gente decora algo, nunca mais a gente esquece. É igual andar de bicicleta. Se eu apertar o freio no meio da ladeira e tiver no embalo, eu vou cair, vai ser feio a queda. Ou seja, não apertar o freio com tudo, né? Devagarinho. Ou seja, na língua portuguesa também funciona assim. Você vai usando as regras de acordo com o que você vai aprendendo. É devagar, não é? Ó, pum! Se você for com tudo, você não vai confundir. São 1001 regras, tá? São várias regras, então precisa ter esse controle. Anotou o que é substantiva positiva? Né? Os 2 pontos e explicando algo. Anotou o que é justaposição? Porque vai aparecer lá no seu simulado, justaposição. Então, opa, período misto, né? Justaposição, eu tenho a conversa de um diálogo, logo depois, nesse mesmo período, eu tenho essa complementação, intercalou ou não intercalou? Então, percebe que de uma posição eu já tenho outra, eu vou ter que classificar. Ou ela é intercalada ou ela é justaposição. E agora? Se tiver só o diálogo, ela é justaposição. Se tiver outra situação fazendo ressalva, ela é intercalada, tá? Percebe? Percebeu como mudou instantaneamente? Só na conversa eu já posso bugar a tua cabeça. Percebeu? Ó, tô lá sozinha no discurso. Legal. Entrou uma explicação. Lascou-se. Intercalada. Numa questão de segundo, eu já mudo tudo. Por isso que eu preciso marcar o que é a justaposição, o que é intercalado.
Tudo bem? Coordenada. Por que ela é coordenada? Perguntei lá para a Giovana. Por quê? Porque ela me direciona alguma coisa. Por isso ela é coordenada. Lembra que eu usei, vou pegar o lápis aqui, coordenação? A gente não pega na mão da criança para ensinar ela a escrever? O que eu estou fazendo? Treinando a coordenação motora dela. Ela pegou, coordenei, ufa, aprendeu a escrever. Então, é coordenada, eu dou a direção e você vai embora. Agora, subordinada, não é porque tem conjunção. A coordenada sindética tem conjunção. Ela é independente e não é subordinada. E agora? Bugou aí? Percebeu que em questão de segundos eu posso bugar a tua cabeça? Então, vamos comer por partes. Coordenada, ela também tem conjunção, quando ela é sindética. Quando ela é assindética, ela não tem conjunção. E não precisa dessa conjunção para se fazer sentido. Virou subordinada por causa que eu preciso complementar a primeira oração que ficou meia sem sentido. Aí sim eu explico que ela é uma subordinada. Mas eu já vi alunos dizendo que a subordinada é porque tem conjunção. Vou lhe matar. Porque não é isso que eu lhe disse. Tá? Não é a conjunção. Ela é um complemento, tá? Tudo bem? Misturei as três situações. Coordenado e agora lascou-se. Primeiro de tudo, ache os verbos na oração. É ele quem comanda a situação, não é outra classe gramatical. Eu posso ter 10 advérbios, 10 adjetivos, 10 outra classe gramatical, 10 substantivos. Não é ele que comanda. Vai ficar desconexa a oração. Monta aí uma oração sem verbo. O que acontece? E aí, você só me disse advérbios, adjetivos, cadê os verbos? Não virou oração, ficou desconexa. Então, primeiro, qual é a minha obrigação? Achar os verbos, galera, não tem jeito. Para mim, achar quantas orações tem naquele período, tem 4. É 4 orações. Não interessa se ela vai ser principal, isso a gente acha depois. É 4 verbos, 4 orações. Achei? Elas fazem sentido por elas sozinhas? Não precisa de complemento. Coordenou, tá? Ah, professora, tá precisando complementar. Legal, virou subordinada, beleza? Porque vai entrar a conjunção. Independe se é conjunção explicativa, positiva e lá, 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 e lá, lá, lá. Tudo bem? Viu? Quando eu atrelo todo esse conjunto, eu tenho orações de um período misto. Isso acontece, professora, se vocês vão pegar, um texto desse tamanho no simulado. Ali, será que não vai ter nenhuma coordenação? Tem que prestar atenção. Se uma oração estiver independente, ela é coordenada. Entrou a dependência, já pode matar que é pau, é o período misto. Entrou precisando do complemento, é misto, não tem jeito. Ah, mas é coordenada entre elas. Uma coordena a outra. Então, eu tenho 2 orações principais, as principais. Olha o que eu estou dizendo. Que uma vai coordenar a outra, vai complementar a outra, sem ser subordinada. Percebeu por que ela é coordenada entre si? Elas são independentes, elas conversam entre si, sem precisar de uma subordinação. Elas fazem sentido. Tudo bem? De que forma? Lá num diálogo. De que forma? Numa ressalva. E aí vai. Tudo bem? Olha só. Vamos lá no Class 1 agora. Abrem o Class 1. Ficou claro, Raíssa? Ficou? Eu fiquei meio turbada aí que a Tamires também pediu e ela não apareceu na aula, tá? Mas aí vale agora assistir a aula no Class 1. Por quê? É a segunda aula sendo revisada aí. Valeu revisar? Eu acho que foi muito válido. Na minha opinião. Se você tinha dúvida o que era um período misto, eu acho que deu para, né, trazer aí um esclarecimento.
Sem problema, não tem problema não. A internet acontece aqui, né? Não tem que sair às vezes e voltar. Natural, tá? Mas aí, se você perdeu alguma parte, lá no Class 1 vai estar lá gravado também, tá bom? Vou colocar aula de revisão, período misto. Olha só, vamos lá no Class 1, eu vou abrir com vocês. Então, eu tenho lá período misto. Deixa eu achar a sala aqui, porque são 4. Vamos lá na atividade. Atividade gramatical. Não é o mesmo quiz. Professora, você fez quiz de novo? Fiz. Já que é revisão, então vamos ver se conseguiu adquirir aí as dúvidas sanadas. Então, lá, não são as mesmas questões. Não adianta ir lá no outro período que não vai ser as mesmas questões, tá? Então, vai lá colocar o quiz. Coloquei bem feminino aí. Desculpa aos homens. Próximo eu deixo mais masculino, tá? Então, pra você ficar com raiva, Antônio. Próximo eu deixo mais assim com ar de, né? É só para dar uma puxada de saco nas meninas. Tô brincando. Olha só, elas vão estar embaralhadas, ô senhor. Isso é estresse, tá? Vão estar embaralhadas. Enem. Que ano foi esse Enem? 2004. Senhora, mas por que tão velho? Ué, porque as orações, elas não têm datas. Elas aparecem nos simulados. Elas só mudam o ano, tá? Cidade grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros? Quanta indústria em Montes Claros? Montes Claros cresceu tanto. Ficou um urbe tão notória, prima, rica do Rio de Janeiro, que já tem 5, ó, desculpa comer o 5 ali, tá? Carlos Drummond de Andrade, no trecho Montes Claros, cresceu tanto, tá? Continuação, que já tem 5 favelas. A palavra que contribui para esclarecer uma relação de consequência dos seguintes versos de Carlos Drummond de Andrade apresentam esse mesmo tipo de relação. O favelas, por enquanto, e mais promete. Olha só, o que vai aí pegar nisso aí? Primeiro, eles retiraram um trecho de um poema, certo? Então já começa a complicar aí, porque não é um trecho de um texto comum, é um trecho de um poema. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? É isso que ele quer dizer? No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. A ausência é um estar em mim e sinto-a a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações. Professora, mas dos seguintes versos desse poema, tá? Apresenta o que? Relação com a favela. Qual é a oração que apresenta a relação com a favela que ele diz aí? Porque a cidade não é mesmo mais aquela cidade que era, certo? Então você vai ver o que tem a ver o trecho do poema. Olha só, pensou que você ia achar o que era misto, o que era coordenado, o que era subordinada? Percebeu aí que não é assim que aparece nos simulados? Olha aí. Por isso que eu falo que complica. Porque eles pegam trechos de textos e eles não perguntam se é coordenado ou subordinado. Eu sei que tem um período misto aí. Por quê? Eu tenho conjunção aí no meio, gente. Tá? Eu tenho um período misto. Eu tenho coordenação? Tenho. Se eu arrancar uma oração da outra aí, você vai ver que elas são coordenadas. Por isso, percebe aí que na hora dá uma bugada nos exercícios? Porque ele não vem perguntar para você se é período misto ou não. Se fosse assim, beleza. Olha, seria muito claro. Ele vem aí pedindo para que você faça. Isso eu sei que tem período misto, é claro, é evidente. Tem conjunção, tem coordenação, tá? Mas qual é o trecho que vai fazer menção com o que o Carlos Drummond de Andrade diz aí em cima? Então, percebe, vou até interromper aqui, percebe que as questões, elas não vão vir assim, facinho? Elas não vão perguntar para você qual a classificação da subordinada. Aí é muito fácil. Assim, não precisaria fazer concurso.
Qualquer professor passa logo de primeira, qualquer aluno passa logo de primeira. Precisa se criar trocentas mil vagas, não é verdade? Porque vai ficar muito simples. Então, não é isso que é para bugar mesmo. Eu pego um trecho do poema e eu coloco lá e eu vejo e pergunto para você qual é o trecho que tem relação com o que o poema está dizendo. Então, além de você pensar que ela é um período misto, tem mais essa. Você tem que interpretar o que diz aquele poema. Então, é por isso que vai complicar na hora do exercício. Percebe o porquê que você tem que saber do que é um período misto, qual é o complemento? Ele não vai lá no foco. Olha, me explica aqui qual é a coordenada e qual é a subordinada. Não é esse o exercício. Por isso que vai bugar a tua cabeça na hora de resolver. Vamos voltar lá, tá? Você vai procurar a explicação que melhor explica o que o autor quer dizer ali naquele trecho. Nessa outra, ó, na Escola de Sargentos, foi de onde? Um pouco mais recente, 2012, ó. Considerando a relação de sentido estabelecida entre as orações do período composto, olha lá, por coordenação. Olha que legal, pelo menos deixou claro que não tem subordinação, é coordenação, tá? Mas não esquece, tá, da minha explicação, que não tem a sua coordenada sindética, que tem conjunção. Ela também tem a assindética. Por isso, não é tão simples assim. Legal, eu arranquei a subordinada fora, mas eu tenho duas coordenadas. Ha! Oh, olha aí. Então, eu tenho lá. Qual das alternativas não se pode utilizar a conjunção pois? Então, você vai bater a cabeça aí e ver qual é aquela que vai ficar, né? Já praticamente dei a resposta. Desculpa aí, né? Se você entendeu o que eu disse anteriormente, você já vai entender, né? Qual é a que não pode usar a conjunção pois? Então, o que eu disse? Sindética e assindética. Não vou falar mais nada não, porque senão vai ficar muito bom. Chega, né? Então, você vai refletir aí. A do Enem, 2001. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe. Nessa janela sobre o mar é grande e cabe. Ai, professora, ficou repetitivo. É por isso que é para te bugar mesmo, tá? É para isso mesmo, tá? Por isso que ficou repetitivo. É essa a intenção? É claro, ninguém vai deixar um enunciado muito simples para você. É para você não conseguir a vaga mesmo. Essa é a dificuldade, tá? Então, assim, o mundo é grande, legal. O mundo é grande e cabe, tá? Cabe o quê? Nessa janela sobre o mar. Complementei. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe. Ele está fazendo comparação. Se você perceber, ele faz comparação entre o mundo e o amar, tá? No breve espaço de beijar. Carlos Drummond de Andrade, especialista em bugar a tua cabeça. Nunca mais você vai lembrar do Carlos Drummond de Andrade com muito carinho, tenho certeza. Olha só. Poesia e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar. Eu tenho de 1983, o ano que a professora nasceu aí, ó. Nesse poema, o poeta realizou uma opção estilística, a reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção. Olha, expressão estilística. Percebe que dentro dos exercícios você aprende? Percebeu aí, ó? Expressão estilística. Quando você ouvir falar, nada mais é que conjunção, que estabelece relação entre uma frase e outra. Essa conjunção, ela estabelece a ideia do quê? Aí sim entra a classificação, lembra? Olha lá, oposição, comparação. Então, você vai ler com atenção as frases e ver qual foi a conjunção que ficou em evidência, tá? E vai escolher aí. Ah, professora, você falou que não ia ter um exercício básico. É claro, né? Vai ter um ou outro, um na esquina e o outro na outra, tá? É assim, um lá na primeira e o outro lá na última. Não serão todas fáceis desse jeito. Ah, eu não achei fácil. Sabe por que você não achou fácil?
porque você vai ter que identificar no meio dessa gambiarra toda qual é a conjunção que vai prevalecer. Foi isso ou não foi? Mesmo sabendo que tem que classificar, você vai ter que achar. Por isso, você tem que analisar todas as orações. Então, o que eu costumo dizer? Quando o professor faz a explicação, você faz a ressalva. Anota o que é oposição, o que é comparação, para ficar mais fácil na hora de destrinchar o exercício. A última, eu tenho aí, ó, Prefeitura de Macaubal, em São Paulo, na cidade do interior, assistente administrativo de trânsito de 2012. Olha lá, nesse trecho que eu quero dizer. No outro dia, tomei o trem, ferrei no sono e acordei às 10 horas na estação central. Graciliano Ramos, percebe que eles usam muitos escritores? Agora eu te falo, é importante você ler livros desses escritores? É claro, é óbvio. Olha lá, ele coloca Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, e aí vai, João Cabral de Melo Neto, e aí vai, tantos infinitos de português aí. Nesse trecho, eu tenho um período simples, por isso é importante achar os verbos. Lembra do que eu falei? Quantos verbos na oração é sujeito? É um período simples, é período composto? Esse período aí, ele é simples? Ele é composto por subordinação, porque vai depender uma da outra? Ele é composto por coordenação, eles fazem conexão e as orações são independentes? Não precisa de complemento? Ele é composto por as duas situações? Período misto. Lembra? Aí você vai me destrinchar o que acontece aí, tá? Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse quiz? Não? Então, é natural a professora tirar uma frase de um site, tá? Isso acontece, gente. Vai ter um simulado que você vai ver que, poxa, você mesmo quando chega em casa, você consulta, você fala, agora eu vou olhar se eu acertei ou não. Não vou esperar o gabarito tantas horas, 18 horas lá no site. O que você vai fazer? Tentar achar no Google qual é a resposta, não é verdade? Só que eu gostaria que vocês não fizessem isso, tá? Porque isso é enganar a si mesmo. Ah, professora, mas vai ter, é natural, gente. São simulados que já ocorreram. E, naturalmente, esses simulados que já passou, eles vão entrar aí para o Google como exemplos. Por isso que existe aula de youtuber, tá? Existe aí os exemplos a ser dados e esses vão ter explicação em cima disso. Então, é natural. Eu posso pegar um simulado aqui, um exemplo da sua gramática. Percebeu que os slides estão todo na íntegra a sua gramática? Não foi tirado de site. E por que a gente não entende? Porque preciso do auxílio do professor. É para isso que o professor existe, para auxiliar esse entendimento de vocês. Agora, não adianta você assistir 10 vídeos no YouTube do mesmo assunto. Tá, você assistiu os 10 vídeos? Legal. E na hora de fazer os exercícios? Você percebe que eles vão dificultar ao máximo? Não põe na sua cabeça que a sua prova vai ser fácil. Mentira. Balela. Vai dificultar sim. Eles vão tirar trecho de poema, trecho de um texto que você nunca viu na vida. Tá? Então, nesse primeiro momento é isso. Peraí, só um minutinho. Complicado, hein? Bom. Prontinho. Alguém me pedindo aí um caderno de desenho, sabe? Não pega tudo, aí fala assim, eu preciso passar, porque eu preciso de um caderno. Criança tudo igual, né? Filho. Ah, eu esqueci. Gente, arruma esse material, põe tudo que você precisa, que tá lá no roteiro. Ai, vou pegar minha gramática, só falta falar, eu vou em casa, pode? Sendo que você tá em casa, né? Meu caderno. Então, assim, ai, eu tenho uma raiva, desculpa. Eu falo, gente, pega tudo que você precisa. Tudo. Deixa lá a pilha de material. É meu caderno. Eita, vamos lá. Entende, né? Um dia vocês serão pais, serão mães e vão saber o que eu estou falando. É natural. Olha só. Alguma dúvida sobre período misto? Não? Ficou claro nas suas ideias?
Mostrei o quiz, fiz questão de abrir e mostrar para vocês que não vai vir facinho as questões. Pode perceber que ali tem nível bem fácil, que é a classificação, né? Se você aprendeu as conjunções, você sabe classificar. Então, nível fácil. Ah, professora, mas eu não achei tão fácil. Porque você tem que destrinchar a oração. Essa é a graça do concurso. Essa é a graça de você concorrer à vaga. Você vai ter que bater o olho e analisar. Você pensa que vai ser fácil conseguir uma vaga? Não é. Tanto numa universidade, como numa ETEC, quanto num curso. Ah, senhora, o que você acha de fazer um cursinho? Legal. Sabe a explicação do cursinho? Vai ser a mesma explicação que eu estou dando aqui. Aí fica a teu critério. Vai ser a mesma explicação. Ah, professora, mas pode para reforço? Sim, se você for com o intuito de reforçar, aí beleza. Te dou toda a recomendação, vai fazer sim. Agora, chega lá, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar de tudo que o professor falou aqui. Entende? Só que você vai estar dando um reforço, aí é válido. Agora, com o intuito de fazer cursinho para aprender o que não aprendeu, não compensa. Tá? O cursinho é para reforço. Aí eu te falo, os exercícios que foram mostrados aqui tem nível fácil, nível médio e nível difícil. Qual foi a questão que vocês sentiram mais dificuldade ali? Aquela primeira lá que você mostrou. Percebeu a primeira? Porque ele fala muito da favela, né? Ele fala da cidade, que a cidade era de um jeito e agora já de outro. E percebe que parece que quanto mais ele pontua, né, o período, parece que mais fica dificultoso. Quanto mais orações aparecer, mais um bicho se torna na nossa cabeça. Só que é ilusão. Isso é fantasia. Se você sabe o que é coordenado, o que é subordinada, é só você ler com atenção. Ó, marca os verbos, tá? Marca os verbos da tua oração. Na própria prova, a minha prova vira Deus me livre, desculpa, mas vira uma, sabe? Tanto rabisco, marca lá o caderno de quando ele vem para casa, que a gente é liberado com esse caderno na mão, volta, meu Deus, parece mais um lixo, cheio de orelha, cheio de marca de borracha, porque é para usar mesmo. É seu o caderno. Vai voltar com você, não vai ficar preso lá. O que vai valer é a prova do gabarito, é a folha. Então, assim, o que acontece? Só que para descobrir essa folha, você vai ter que camelar. E camelar com atenção, ou seja, atenção total. Acha os verbos da oração? Achei. Quantos períodos tem? Legal. É período de subordinação ou coordenação? Opa, tem as duas situações. É misto, legal. Quais são as conjunções? Elas estão fazendo relação entre quem? Entre elas si mesmas, as coordenadas, ou elas estão fazendo relação com a segunda oração que virou subordinada? Percebeu? Então, eu preciso identificar as conjunções. Primeiro de tudo, qual o exemplo que você me dá, professora? Acha os verbos. Achei? Período composto. Legal, já descobri que é período composto. Geralmente, período composto tem subordinação, hein? Ó, cantando outra bola aí. Geralmente, período composto vai ter subordinação, não é só coordenada. Já cantei a bola. Período misto, que é isso que eu quero dizer. Legal. Vamos achar as conjunções? Agora, dentro dessas conjunções, eu pergunto, está fazendo relação entre o quê? Uma oração com a segunda, ou a coordenada com a coordenada, ou a coordenada com subordinada? Tá? Achei, eu consigo o resultado aí. Percebe que o porquê da dificuldade em português? Agora? Percebe? É achar esse caminho. Depois que você acha, você não esquece mais. Aí vira uma matemática aí, né? Para quem gosta aí da matéria. Tudo bem, galera? Vocês já podem responder o quiz, tá? Eu tô no aguardo, eu já quero ver quem vai ficar aí já responder. Já começa aí, abre o quiz e já pode enviar as respostas. Se der tempo, a gente faz correção. Pode abrir o quiz e já responder.
Passei 2 quiz. O primeiro foi da primeira aula, lembra disso? Um período misto lá daquela aula que a gente teve, acho que umas 2 semanas atrás. Não lembro bem a data, tá? Mas eu já tinha dado período misto. Cuidado para não confundir. Por isso que eu abri aí. O período misto de agora tem um aspecto aí feminino, né? As florzinhas lá. Não quer dizer que flor é de homem, tá? De mulher. Deixa claro, porque não vai falar, professora agora tá com preconceito. Não. Homem também recebe flor, tá bom? Mas ficou com mais aspectos assim, mais feminino. A gente percebe lá, né? O perfil aí. Ainda o Antônio fez assim, né? Tipo, fez. Agora eu tô devendo. Próximo eu faço misto, meio que aspecto mais, né? Pro lado mais másculo aí. Então, vamos parar com isso, né? Que de repente eu levar a culpa. A senhora está com homofobia. Ai, Deus, me ajuda. Me ajuda. Nada disso, tá? Nada disso. É que ficou mais, né, delicado aí. Ai, professora, você está falando que o homem é grosso. Ai, Jesus, é melhor eu parar para não complicar. É melhor parar. Então, vamos lá tentar destrinchar esse quiz aí. Tá? Vocês vão respondendo, se caso não der tempo, aí tem 3 minutos. Aí vocês vão me enviando e eu vou corrigindo, tá bom? Faltou bastante gente hoje, né? Eu acho que mesmo por ser uma revisão, eu acho que não é legal faltar, tá? Eu, particularmente. Porque às vezes a gente pegou uma coisa na primeira aula, que na segunda eu consigo pegar, entende? Então, assim, eu acho importante não faltar. Aí, ó, vou falar. Revisa essa aula de novo, socorro. Não dá, certo? Vai lá no Clesum. Concorda comigo? Segunda vez. Então, senão a gente vai ficar revisando, a gente não anda. Por exemplo, eu vou entrar aí, vou querer ver aposto. E aí, eu não vou revisar a aula porque, entendeu? Ah, eu vou revisar concordância verbal, tá? E aí a gente fica empacado aí no meio do caminho. Tá, beleza. A Bia já respondeu. Foi com atenção, Bia? Deixa eu dar uma olhada lá. Foi mesmo, já respondeu aqui. Aqui tá constando. Deixa eu abrir o seu. É. Parece que surtiu bastante efeito. Acho que foi melhor do que o primeiro quiz, né? O primeiro quiz tava uma briga feia ali. Muito bom. Já eu vou pontuar e já te devolvo, tá? Olha o Antônio coçando a cabeça. Deve ser a primeira questão. Deve ser a primeira. Lucas também, coçando a cabeça, olhando os braços. Eu bebo água. Meu sintoma é beber água. Tem que ser umas 4 garrafas de água por prova. É normal. A mão esquenta, tudo dá um... Que raiva, né? Vontade de bater o olho e já saber a resposta. Mas é para dificultar. Já pensou se eu fosse conseguir uma vaga e só tivesse aí 10 mil vagas? Aí seria de boa, né? Todo mundo tá feito na vida, mas não é. A dificuldade entra aí. Olha só, são 9 horas, eu vou liberar vocês para o intervalo. Alguma dúvida sobre isso? Não? Ficou claro? Foi válida a aula? Eu acho que foi bem bacana, né? Eu acho que deu para tirar dúvidas que na primeira aula eu não consegui. Só não aprende quem não prestar atenção. Eu acho assim, né? Se você parar e olhar certinho. Um beijo para vocês, até segunda-feira, bom descanso, tá bom? Tchau, professora. Tchau, tchau.